Olá, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live. Peço desculpas a vocês só porque eu vou precisar trocar meu óculos. Estamos começando hoje mais uma live, como toda segunda-feira nós fazemos, as pessoas vão entrando aos poucos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, a nossa live, ela tem como título A Formação e a Função do Sintoma na Vida Humana, Doença ou Saúde. Entretanto, antes de propriamente nós começarmos a live, eu gostaria de falar algumas coisas, né? A primeira, eu vou falar o que vocês já sabem, mas eu acho importante. Apenas com o propósito de ratificar o que eu digo sempre, aqui não discutimos política. Eu estou dizendo isso por causa das eleições ontem. Nós não discutimos política, aqui não. Aqui nós pensamos, refletimos sobre a vida. Mas há aqueles que dirão, Senhora Virgínia Ferreira, minha querida, política faz parte da vida. Eu direi, não tenho a menor dúvida disso. Mas há tanto que podemos discutir que não é preciso fazer desse momento um ringue de luta livre. Atualmente é assim que se discute política. E aqui não é lugar de ringue. Aqui, senhores, é um espaço destinado ao diálogo, à reflexão, à produção de questões que estejam a serviço da libertação de todo e qualquer tipo de vida, humana, animal, de qualquer tipo de vida. Desta forma, não é cedendo espaço para a violência que eu estaria no caminho do alcance de meu objetivo, mas sim na contramão. Agradeço a todos pela gentil compreensão. Mas também gostaria de dizer, deixar bastante claro, não é que eu seja avessa à briga. Aqueles que já foram meus alunos, que têm ex-alunos meus aqui me assistindo, me conhecem. Eu não sou avessa à briga, não é bem assim. Eu não procuro, mas se vier, eu não tenho por que correr. Um certo dia, só para vocês terem uma ideia, eu estava tomada por uma tristeza imensa. Eu estava com muita dor. Por causa da minha cadela, Salomé Ferreira, que meus alunos todos ouviam falar, tinha morrido fazia alguns poucos meses. E todos os meus alunos sabiam que a minha cadela, Salomé Ferreira, tinha falecido há alguns meses. E eu estava de cabeça baixa na minha, bastante triste. A minha história com a Salomé Ferreira é bastante longa e belíssima, quando eu encontrei uma determinada pessoa na rua. Ela olhou para mim, falou assim, Salomé morreu, né, Virgínia? Eu falei, morreu. Ela falou, eu soube que você adotou uma outra cadela. Percebam. É verdade? Eu disse, é sim. Ela, num tom irônico, me disse, ainda bem que o ser humano é dado a várias paixões, não é? E deu um sorrisinho de canto para mim. Eu respondi, não tinha pensado nisso, mas vou acreditar, porque é você quem está me dizendo, porque pelo número de amantes que seu marido tem na rua, você deve saber com propriedade o que está me dizendo. Eu fiquei parado olhando para ela, ela me olhando em silêncio. E aí eu dei tchau e segui com a minha dor. Então, é só para mostrar a vocês que eu não gosto. Gostou, né, Débora? Eu não gosto de briga. Não, não é que eu não gosto, eu não procuro. Mas se vier, é assim mesmo, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, é só para que vocês saibam que é assim mesmo, né, que a gente precisa fazer. A outra coisa que eu gostaria de falar, antes
propriamente de nós começarmos a live, é sobre essa confortável poltrona que estou sentada. Percebam como ela é linda e confortável. Comprei na Marca Móveis, com a simpaticíssima Hermínia Troitino. A Hermínia é uma festa, gente, acreditem, a Hermínia é uma festa. A loja dela só tem móveis lindos, confortáveis e duradouros. Eu comprei com ela um sofá imenso, grande, tem mais de 10 anos. Esse sofá vai para tudo quanto é lugar. Ele vai para o consultório, ele é imenso, que ele volta, que aí ele vai para uma casa que eu aluguei no Vale do Sossego, que aí ele volta, quem desmonta e monta? O pessoal da Hermínia. Bem, esse sofá tem mais de 10 anos. Aqui se tem 2 pastoras e uma mesticinha. Todo mundo sobe em cima do sofá, pula em cima do sofá, dorme em cima do sofá e o sofá está aí, né? Ele está resistindo bravamente. Bem, como é que surgiu a história dessa poltrona? Eu vou resumir para vocês a história dessa poltrona. Eu queria comprar uma poltrona confortável por 2 motivos. Primeiro, porque a idade não nos permite mais muita gracinha, vamos combinar. Eu estou com 58 anos. A idade passa para todo mundo, por que não passaria para mim? Então, né, não sou mais uma menina de 35. Bem, estou com 58 anos. E, segundo, porque tudo sendo feito de forma remota, eu passo muitas horas sentada. Muito mais do que eu passava antes. Muito mais, né? Muito mais. E aí eu vi no Instagram, acho que foi no Instagram da Marca Móveis, 2 poltronas muito parecidas. Uma preta e outra marrom. Não sabia qual comprar porque eu não havia sentado nelas. E estava sem tempo para ir lá. Bem, por fim, a Hermínia falou, isso não é problema. Mando as 2 aí na sua casa, você senta nas 2, escolhe uma. Ora, né? Simples assim. Com a Hermínia as coisas são simples assim. Ela é muito simpática, muito gentil, muito agradável. No dia combinado, os rapazes da loja chegaram com as 2 poltronas. Prestem atenção no que vem agora. Senhora Hermínia Troitino. Preste atenção no que vem agora. No dia combinado, os rapazes da loja chegaram com as 2 poltronas. Sentei nas 2 e escolhi a marrom. Eu, Virgínia Ferreira, achei a marrom essa, muito mais confortável. Estou eu sentada na cadeira marrom, enquanto eles embalavam a preta para colocar de volta no caminhão. É agora que vem a questão, senhora Hermínia Troitino. Eu, sentada na cadeira marrom, enquanto eles embalavam o pé da cadeira preta que ia voltar, cheia de mim, falei assim para os rapazes, Hermínia é muito boa para mim. Um dos rapazes, que estava ajoelhado no chão, embalando os pés da outra cadeira, levantou o olhar e disse, não é só para a senhora não, é para todo mundo, Hermínia é uma mãe. Eu falei, pensei, né, minha situação é boa, eu me achando que ela era boa para mim, e ele me derruba assim, diz, não é só boa para a senhora, não, ela é boa para todo mundo, ela é uma mãe. Eu falei, gente, eu não acredito que você, Hermínia Troitino, fez um negócio desse. Bem, aí eu fiz até uma brincadeira com ela e disse, quem conhece a Marca Móveis não aceita outra marca. Hermínia, você disse que ia me contratar como garota propaganda da Marca Móveis. Serviço pronto, tô aprovada? Beijos, minha querida. Gente, Hermínia é sempre é muito simpática, muito agradável. Você chega e fala assim, Hermínia, você não sabe o que aconteceu. Ela ri. Ela ri. Ela ri. Se você for na loja dela, eu estou falando brincando assim, mas isso é muito sério, né? É estética, conforto e durabilidade. Isso você tem lá na Marca Móveis. Eu, Virgínia Ferreira. Ah, obrigada. Se já estou contratada, é isso que me adianta, é isso que eu gostaria. Aos 58 anos, garota propaganda.
Ai, gente, eu vou dizer para vocês, a vida é uma festa. Mas eu estou falando isso porque, de fato, eu gosto da marca Móveis, eu gosto muito da Hermínia, gosto mesmo. E tudo que eu falei porque eu penso. E eu acho, eu acredito, que tudo que é bom, eu sempre falei isso, tem que ser divulgado. Tudo que é bom. É uma loja que é boa, é a Regina Shop que vai lançar 2 livros, Alegria, a Verdadeira Resistência e As Origens da Opressão, a Escravidão Humana e Animal. Né? Acredito que ainda em novembro nós faremos aqui uma live, estão todos convidados, e eu acho que tudo que é bom, sabe, a gente tem que falar. E são pessoas assim que eu gosto muito, são pessoas que merecem, né? Credibilidade, são pessoas que sempre foram muito boas comigo e sempre muito boas com outras pessoas. E eu acho isso muito importante. Então, foi por isso que eu falei da marca Móveis, da Hermínia, é por isso que eu falo da Regina Shop, que né, são 2 pessoas assim muito, muito interessantes. Bem, então agora vamos à live. Ao tema da live, né? Eu gosto sempre, por gentileza, não esqueçam, é sempre prudente lembrar que eu sou psicanalista. Então, é desse lugar de psicanalista que eu falo. Apesar de flertar, né, circular entre entre o Bauman, né, eu sou baumaniana na sociologia de Bauman e na filosofia schopkeriana, né, eu gosto muito. Então, eu tenho interesse em qualquer teoria que possa dialogar com outras. Então, toda e qualquer teoria ela se sustenta por si só, mas eu acho que ela se torna muito mais interessante quando ela dialoga com outras teorias. E hoje eu vou falar de quê? Eu vou começar definindo o que é o sintoma, para nós podermos entender, né, a formação do sintoma e a função do sintoma na vida do ser humano, né? Doença ou saúde. É uma questão bastante importante, vai depender muito da perspectiva. E para que a gente possa entender de alguma forma, a partir daí, nós pensarmos a depressão, a crueldade, a ansiedade, a inveja, né? A partir daí a gente tem como pensar uma série de outros temas. Então, o que é o sintoma? O sintoma em Freud, sobretudo a partir de textos de 1895, o que é o sintoma? É uma formação de compromisso. É uma formação de compromisso, na medida que nele se exprime o recalcamento. O que isso quer dizer? É simples, né? A minha intenção é falar daquilo que eu estudo de forma que vocês possam entender. O que é o sintoma? O sintoma nada mais é do que essa formação de compromisso. Mas de onde surge essa formação de compromisso? Falando de forma que todos vocês possam entender. Jefferson, meu querido, você pode entrar à vontade, não precisa da minha autorização não, tá? Não precisa me solicitar, é aberto, você pode entrar e assistir. Seja muito bem-vindo, meu querido, gosto muito de você. O nosso aparato psíquico parte de um princípio elementar. O nosso aparato psíquico, ele sempre foge da dor, ele sempre evita a dor e procura o prazer. Então, o aparato psíquico, ele tem essa tendência a fugir da dor e a buscar o prazer. Isso, no Freud, se chama princípio do prazer. Por nada, meu querido, eu também tenho saudades. Então, a proposta do aparato psíquico é sempre essa: fugir da dor, prestem atenção, fugir da dor e buscar o prazer. Bem, nós temos
Ana Freud, não é Freud, é a filha do Freud, Ana Freud, tem um livro chamado Mecanismos de Defesa do Ego, Ana Freud. Esse livro vocês encontram, inclusive, disponível em PDF na internet, onde ela vai falar dos mecanismos de defesa do ego. Ela vai falar da introjeção, quando você introjeta um dado da realidade. A projeção, quando você projeta alguma coisa sua no outro, ou no mundo, ou nas situações. Você acordou se sentindo insuportável. Você acha que as pessoas hoje estão insuportáveis, que as pessoas estão chatas. Não, isso é projeção. Negação. Negação acontece muito em situações de perda, em situações de morte, que a pessoa nega, né? Só que eu gostaria que vocês entendessem que a negação é um mecanismo de defesa muito utilizado pelo ego. Agora, para eu negar, eu preciso saber. Então, eu sei e em seguida eu nego. Eu nego por quê? Porque eu não tenho como entrar em contato com essa realidade. Ela é muito dura para mim. Racionalização. Racionalização é quando eu saio do campo afetivo, do campo emocional e racionalizo uma situação. Né? Quando a pessoa diz assim, tá, eu tenho raiva do meu passado, e daí? Isso é racionalização. Né? Não vem com afeto, não vem com a carga afetiva. Nós temos a sublimação. A sublimação é quando você consegue transformar um fim agressivo ou sexual num fim socialmente aceito e reconhecido. A sublimação é um processo que Freud diria que, né, não é de acesso a todos. E nós temos o recalque. O que é o recalque? O recalque nada mais é do que um processo do aparato psíquico, um conceito psicanalítico, freudiano, que é o seguinte: sempre que há um conflito, eu gostaria que vocês entendessem que o que é conflito na psicanálise? Conflito não é se eu vou a uma festa ou se eu não vou a uma festa. Conflito não é se eu vou fazer a live ou não vou fazer a live. Conflito não é porque eu não estou a fim de trabalhar, eu tenho que levantar e ir trabalhar. Não, não. Conflito, de fato, no aparato psíquico, é quando você tem uma ideia de cunho sexual em oposição a uma ideia moral. Senhores, não vamos ser ingênuos. Não vamos ser ingênuos. Todos nós aqui, né, já passamos da fase de brincar de boneca e achar, né, que Branca de Neve era virgem. Que horror, meu Deus. Mas como não tem criança nenhuma aqui nos ouvindo, tudo bem. Então, nós temos uma ideia de cunho sexual e uma ideia de cunho moral. Ambas investidas. Ambas com um quantum de afeto. Por quê? Toda e qualquer ideia que não esteja investida, ela não tem o menor fundamento no aparato psíquico. Ela não tem força nenhuma. Virgínia, fala isso de uma forma mais simples para que a gente possa entender. Falo. Quais são as lembranças que você tem de mais fácil acesso? Quais são as lembranças que você tem, né, um acesso mais fácil? Todas as que têm emoção ou afeto envolvido. Eu lembro quando eu ganhei minha primeira bicicleta. Eu lembro quando... Tem sempre afeto envolvido. Tem sempre afeto. Por isso que quando se vai tentar decorar alguma coisa é tão difícil. Por quê? Porque matéria, para você decorar para fazer uma prova, não tem afeto envolvido. 2 mais 2 faz 4. Qual é o afeto que tem envolvido nisso? Então, toda e qualquer ideia, ela só tem representatividade psíquica forte, marcante, se ela estiver investida. Então, prestem atenção. Nós temos uma ideia aqui de cunho sexual. Não importa se é fantasia, se não é fantasia, não importa. Aqui
nós temos uma ideia de cunho moral investida. O que é o recalcamento? A tendência da gente é pensar que o recalque ou recalcamento incide separando a ideia de cunho sexual da ideia de cunho moral. Não, não é isso. Se fosse isso, seria muito mais simples. O recalcamento, ele incide separando a ideia do afeto. Então, o recalcamento, ele vai incidir sempre na ideia de cunho sexual, separando a ideia do afeto. No que separou a ideia do afeto, a ideia vai para o estado inconsciente e o afeto vai tomar um destino. É simples assim. É simples assim. Então, a ideia de cunho moral continua aqui investida, né? Bem fagueira, tá aqui. E aí, essa daqui é que vai para a ideia, vai para o inconsciente e o afeto vai tomar um destino. O afeto não vai para o inconsciente, por favor. Por favor. Bem, então, fez isso. Até aí. Fomos. Então, se a ideia foi para o inconsciente e o afeto vai tomar um destino, o que acontece? Na histeria, ele é convertido para o corpo. Por isso, as cegueiras, por isso as paralisias, por isso as tonturas, por isso uma série de sintomas corporais que não têm um fundamento orgânico que justifique esses sintomas. Então, uma pessoa faz paralisia na mão esquerda por 15 dias, depois não, depois volta. Ou ela faz uma cegueira, depois volta a enxergar, depois faz a cegueira. É isso que nós temos, né? Então, o afeto não foi jogado no corpo, foi convertido para o corpo, tá? Foi convertido para o corpo. Na fobia, o que ele faz? Esse afeto se liga a uma figura externa. Então, esse afeto que investia essa ideia vai se ligar a um objeto externo. Por quê? Porque é muito mais fácil você lidar com o objeto externo do que manter esse afeto ligado a essa ideia. Então, ele se liga a um objeto externo. Por isso que a gente diz assim, na fobia não tem justificativa, está em si. Procura porque está lá. Procura porque está lá, no inconsciente. Na neurose obsessiva, o que acontece? Esse afeto que se desligou dessa ideia, que foi para o inconsciente, ele vai se ligar a outras ideias no aparato psíquico. É por isso que na neurose obsessiva há, exatamente, pequeno range, na neurose obsessiva há uma série de sintomas, né? Há uma série de rituais. Por que os rituais? Porque essa ideia vai ficar deslizando no aparato psíquico. Ou esse afeto pode não tomar destino nenhum. Ele pode ficar em estado de livre flutuação. Se ele fica em estado de livre flutuação, é angústia. Por isso que a angústia é da ordem do indizível. A pessoa ela não sabe dizer o que ela está sentindo. É um sentimento avassalador, é alguma coisa que perturba ela. E ninguém fica angustiado por 1 hora, senão ela iria a óbito, né? Então, é esse afeto, essa energia, né? Esse quanto de energia que investia essa ideia que foi para o inconsciente, que fica em estado de livre flutuação. Na medida em que fica em estado de livre flutuação, o que acontece? Né? É por isso que é da ordem do indizível. Quando esse afeto se liga a alguma coisa, acabou a angústia. Não importa o que vai se ligar. Então,
Isso é a formação do sintoma na psicanálise. É assim que se dá a formação do sintoma. Então, a formação do sintoma, ele se dá dessa maneira. E qual é a função do sintoma? A função do sintoma é que você se livre de uma dor maior, porque o ego, ele não está preparado, ele não sabe, ele não tem força para lidar com esse tipo, boa noite, João Paulo, não tem força para lidar com esse tipo de conflito. Qualquer outro conflito, o ego dá conta. Então, o que é o ego? O ego é essa instância mediadora entre as proibições do superego, que é a moral, e as exigências do id, que exige satisfação imediata. Para o id, você está com vontade de fazer xixi, você faz aqui. Pega uma criança de 1 ano e meio, 2 anos. Aborreceu, pá, ela morde. Está com vontade de fazer xixi, ela faz. Está com fome, ela chora. Isso é a id. Nós não somos seres naturais, nós somos seres culturais. Isso é que nós precisamos entender. Então, quanto mais nós temos que represar essas pulsões, quanto mais nós temos que represar, eu vou dizer, essas forças, mais nós nos tornamos doentes. Esse é um problema sério. Esse é um problema sério. Por quê? Freud diz no mal-estar na civilização. A civilização repousa em cima, justo em cima, do recalque dessas forças. Eu não posso sair por aí, né, batendo em quem me aborrece. Eu não posso sair por aí socando as pessoas. Nós somos maus, nós somos agressivos e egoístas, senhores. Então, o que nós temos aí? Qual é a função, na realidade, do sintoma? A função do sintoma, num primeiro momento, é te colocar na cultura, que você vai ter que represar essas fantasias, né? Então, primeiro é te colocar na cultura, te lançar na cultura, né? Você é lançado na cultura como neurótico. Recalcou essas fantasias primárias, essas tendências, só que tem que algumas dessas tendências permanecem pulsando. Permanecem pulsando. Nós não nos tornamos seres bons e caridosos. Nós o tempo inteiro nós lutamos contra essas forças que pulsam dentro de nós, que vocês sabem. Pulsa dentro de mim, pulsa dentro de cada um de vocês. Então, o tempo inteiro nós estamos fazendo o quê? O tempo inteiro nós estamos, na realidade, lutando contra essas forças. Nós estamos nos sentindo felizes, segundo Freud, quando simplesmente nós não somos infelizes. Nós estamos o tempo inteiro, nós fomos uma espécie de domados, podíamos dizer assim, domados. Então, o tempo inteiro nós estamos lutando contra isso, que é aí que vem as religiões, a ideia de pecado. As religiões, elas são um importante freio a essas forças que não foram represadas, que estão soltas. Então, a religião, porque a moral não é suficiente. As leis não são suficientes. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos o tempo inteiro estar represando essas forças, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Vocês imaginem, quando o caso que eu contei para vocês que aconteceu comigo, quando esta cidadã diz para mim que ainda bem que os seres humanos são dotados de várias paixões. Gente, vamos ser claros. Qual foi a minha vontade ali naquela hora? Foi socar. A formação de compromisso, Inês, é o sintoma, é a ligação do sintoma
com aquilo que foi recalcado. Porque o sintoma é sempre uma formação de compromisso. Ou seja, é a relação do agora, daquilo que eu faço, dessa repetição, que é o sintoma, com aquilo que foi recalcado. Por isso que é a formação de compromisso. Que aquilo que foi recalcado deixa uma marca, você paga um preço, que é o sintoma. O Freud diz, no texto Recalque, o seguinte, aspas que são palavras de um paciente dele. Ele disse que o paciente falou a ele que tentou arduamente, durante muito tempo, esquecer uma ideia. Tão logo ele esqueceu, ele contraiu uma outra coisa da qual ele nunca mais conseguiu se livrar, que é o sintoma. Se eu não estiver enganada, é Nietzsche que diz que há sempre um preço que se pagar por tudo que é humano. Então, a formação de compromisso, que é o sintoma, é o preço que você paga para se livrar de um conflito, para se livrar de uma ideia que está causando perturbação no aparato psíquico, que está causando dor no aparato psíquico. Então, a formação de compromisso é o sintoma. Por quê? Porque o sintoma tem uma ligação direta com aquilo que foi recalcado. Então, nós precisamos entender que quando nós recalcamos, né, nesse primeiro momento do recalque, que estaria lá no Édipo, nós estaríamos no campo da saúde. Nós estaríamos nos lançando à cultura como sujeitos. Ou seja, abrindo mão dessas fantasias, desse primeiro objeto e sendo lançado à cultura. Quando é que passa a ser uma doença? Quando esses sintomas se exacerbam, exatamente, quando eles ficam em excesso. Então, o que nós temos aí, que é muito comum na neurose, é o processo de vitimização. E é sobre essa questão que eu gostaria de falar com vocês, chegar a esse ponto. A sociedade, a humanidade está adoecida. Ponto. Então, esse processo de vitimização que as pessoas têm feito só as torna mais doentes. E quanto mais doentes, mais frágeis. Quanto mais frágeis, mais manipuláveis. E isso eu tenho visto, entendam, deixa eu fazer uma observação antes de nós darmos prosseguimento. A Covid-19, ela existe, ponto. Eu não estou discutindo a Covid. Eu não discuto aquilo que é fato. O fato a gente não discute, a gente atesta. A minha discussão é sobre o que a mídia está fazendo em cima desse processo pandêmico. A pandemia que a mídia está causando, que é uma pandemia de sofrimento psíquico, é muito maior do que a pandemia de Covid-19. Muito maior. Não há base científica. A mídia fala sem base científica. Nós não estamos tratando de opiniões. Se esse lápis aqui é mais macio do que o outro. Se um gosta mais de Coca-Cola do que de Guaraná. Nós estamos falando de alguma coisa que é da alçada da ciência, não é da opinião, não é do achismo. E a mídia faz o fique em casa, sabe por quê? Porque quanto mais você fica em casa, mais você adoece e mais você se torna vítima dessa própria mídia que está te adoecendo. Então esse sintoma, com a pandemia, ele se exacerbou. Isso aí não sou eu que estou dizendo. A OMS
já esperava um boom de sofrimento psíquico maior do que já se tinha. É isso que a gente precisa entender. Nós temos que basear as nossas opiniões ou buscar informações em cima de pesquisas científicas. É isso que nós temos que fazer. O que eu vejo, na realidade, o que eu vejo é uma triste realidade. Que triste realidade é essa que eu vejo? As pessoas doentes, e para uma pessoa doente, o processo de vitimização é um prato feito. É um prato feito, ela tem um bom motivo para ficar em casa, ela tem um bom motivo para não se relacionar, ela tem um bom motivo para não trabalhar. Gente, tudo que o sintoma tira de uma pessoa é a capacidade dela de trabalhar e de se relacionar. É isso que o sintoma faz. Uma pessoa, quando ela está adoecendo psiquicamente, ela vai, né, se afastando do social, daqui a pouco ela está de licença médica no trabalho, ela perde a capacidade de se relacionar socialmente, profissionalmente, religiosamente, politicamente, amorosamente, e ela perde a capacidade de produzir. Produzir o quê? A sua própria subsistência. E o que é mais grave é que, para muita gente, o sofrimento é o cartão de visitas dela. Então, isso é doença. Isso é doença. Isso é doença. Isso é doença. Eu digo com muita... não com muito prazer, mas com muita honra, esse é o fato. Hoje eu fiz consultório. Com aquele temporal todo, não faltou ninguém, nem ninguém chegou atrasado. Tudo bem que eu tenho um rigor, né? Bem, um braço meio pesado, mas o que eu queria que vocês entendessem é que são pessoas que se deram conta que elas podem sair desse lugar que elas estão. Elas se deram conta que a vida precisa seguir. A vida precisa seguir. Nós não precisamos nos desinformar, nós não precisamos nos encolher, nós não precisamos parar de refletir, nós não precisamos parar o movimento. Vida é movimento. Vida não é cessação de movimento. Cessação de movimento é doença. Cessação de movimento é a morte. Me perdoe a objetividade com o que eu estou falando. Quando se fala de morte, nós estamos remetidos à morte física. Mas tem a morte dos sonhos, tem a morte das expectativas, das esperanças, a morte social, a morte profissional. A última é a morte física. Essa é a última. A morte da autonomia, a morte da dignidade. Então, na realidade, o que nós precisamos? Nós precisamos reagir a tudo isso, mas reagir, prestem atenção, senhores, tomando todas as medidas necessárias e adequadas. Higienizando as mãos, usando máscara, usando álcool gel. Eu não vou sair por aí sem máscara. Oi, gente, tudo bem? Até porque nunca foi meu perfil, né? Mas eu não gosto de gente que fala me tocando. Eu tenho uma certa questão, sempre tive. Não é? Ah, Virgínia, você sabe, não precisa me tocar para falar. Não precisa, né? Basta, né? São 5 sentidos. O tato eu não preciso, eu preciso só de ouvir. Oi, Virgínia, tudo bem? Tudo bem? Que horror, né? Mas isso sou eu, Virgínia. Então, o que eu... Nosso tempo passa rápido, agora que eu me dei conta. Então, o que a gente precisa? A gente precisa seguir. Nós precisamos dar continuidade à vida. Nós precisamos continuar nos movimentando. Volto a dizer, tomando todas as precauções necessárias. Todas as precauções necessárias. Nós não precisamos deixar de trabalhar, nós não precisamos deixar de ir à rua agora. Vamos evitar aglomerações, certamente, certamente. Eu não vou para um jogo no Maracanã, nem acho bonito quem vá. Agora, fui para o meu consultório, é amplo, é claro, é arejado, né? Subo no elevador no máximo com mais 3 pessoas, com máscara, tem álcool gel, enfim.
Enfim, nós podemos, nós precisamos seguir a vida. Gente, entendam, entendam. Nós já sofremos o suficiente. Há sofrimentos dos quais nós não podemos fugir. Eles batem à nossa porta. Nós temos que enfrentá-lo. Nós não podemos fugir. Faz parte da vida os contrapontos, a alegria e a tristeza, a coragem e o medo. Nós não podemos fugir. Mas também é por isso que eu preciso mergulhar de cabeça. O tempo é agora. Exatamente isso. Então, quando eu falo da formação e função do sintoma, doença ou saúde vai depender muito de como eu lido com esse sintoma, qual é o espaço que eu dou a ele. Tudo na vida é uma questão de dar espaço. O outro vai lidar comigo dependendo do espaço que eu dei a ele. Então, muitas vezes eu digo, o outro é muito intrometido, porque o outro é muito intrometido. Não, é intrometido porque eu dou espaço. Porque eu deixo ele fazer isso. Porque eu deixo, eu permito. Agora, eu permito e me queixo? Eu não tenho direito, em absoluto, de me queixar daquilo que eu permito. Como é que é? Eu vi na internet esses dias, eu acho que até publiquei no meu Instagram. Eu não tenho direito de me queixar do escuro se eu não levanto para acender a luz, ou se eu apaguei a luz, ou qualquer coisa nesse sentido. É exatamente assim. Nós permitimos nos abater muito, muito, com situações que nós deveríamos nos abater menos. Então, volto a dizer, há determinados sofrimentos que nos atropelam, que nos pegam e nos atropelam feio, né? Nos atropelam feio. Há outros que nós pegamos, nos seguramos nele, né? Com a expressão igual a doido em poste, porque doido quando segura em poste não quer largar, e fazemos dele alguma coisa de muito maior do que ele é. Não vamos nem minimizar, nem aumentar. O nosso grande deslize, nossa perda de tempo é aumentar, supervalorizar um sofrimento e muitas vezes minimizar uma alegria. Por que fazemos isso? Isso é o sintoma. Isso é o sintoma. Então, nós precisaríamos nos dedicar mais a nós mesmos. A nós mesmos. Por que eu faço as lives? Por que eu estou aqui agora? Eu estou trabalhando desde cedo. Por que eu estou aqui agora? Isso para mim não é um trabalho, é um prazer. Porque eu luto pela libertação do homem e hoje eu consegui, né, de um tempo para cá, eu consegui entender que lutando pela libertação do homem, eu luto pela libertação animal. Eu entendi isso a partir do livro da Regina Schopker, da fala dela. Então, é por isso que eu luto. Pelo que cada um de vocês luta? Por que nós nos permitimos nos encolhermos nessa situação de pandemia? Por que nós estamos parando a vida? Eu hoje recebi um WhatsApp dizendo que os hospitais particulares aumentaram em muito, agora, as internações. Será? Aumentaram muito agora, né? Quer dizer, então, depois que passarem as eleições, vai fechar tudo. É isso. Então, não se pode ter aula, não se pode. Mas durante a eleição se pode e agora vai se fechar tudo novamente. E aí nós aceitamos isso, né? Nós aceitamos isso. Nós estamos como, né? Como um gado indo de cabeça baixa para o abate. Eu não. Eu não vou, não. É isso que nós precisamos. Gente, não vamos permitir que o nosso sintoma seja maior do que a gente.
Há várias formas de ajuda, várias formas de tratamento, prestem atenção nisso. Várias formas de tratamento. Eu sou psicanalista, mas não é por isso que eu vou dizer que a psicanálise é a melhor perspectiva que tem. Tem aí a cognitivo-comportamental, a humanista existencial, a fenomenológica, a haitiana, não importa qual seja. Não importa qual seja. O que vai importar é a sua vontade de fazer análise, a sua vontade de fazer terapia, a sua vontade de saber quem você é e de dar um movimento à sua vida. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Eu estava chegando, aí falei assim para a vizinha, deixa eu entrar, que eu ainda vou fazer uma live. Ela falou, me empresta um pouquinho dessa força. Meus alunos dizem que eu funciono no 320, sei lá, no 220. É isso, né? Eu, de fato, eu sou uma pessoa entusiasmada. Eu gosto da vida, eu gosto da vida, eu sou uma pessoa que tenho as minhas tristezas, tenho os meus sofrimentos, mas eu também tenho as minhas alegrias, eu também tenho os meus sonhos. Então, o que importa é que a gente possa entender que nós somos sintoma? Somos. Mas o tamanho e a proporção dele vai depender na proporção, deixa eu ver se eu estou falando certo, na proporção de que eu permito que ele se expanda. Não. Ele não vai tirar a minha alegria. Eu vou viver, né, do meu jeito, da minha forma, sabendo que eu quero, ou pelo menos achando que sei, né? Porque se for como o funcionário, o bebê da Hermínia, que disse para mim que não era só eu. E quando eu falei com a Hermínia, ela falou, é meu bebê, eles são meu bebê. Eu falei, por que eu não podia ficar iludida? Obrigada, Ricardo. Por que eu não podia ficar iludida achando que eu, Virgínia Ferreira, ela estava fazendo isso para mim? Então o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer com isso que nós não devemos fugir. Nós não devemos fugir de absolutamente nada, nem do sofrimento, nem da alegria. Que só assim nós estamos vivendo. De outra forma, gente, de outra forma, nós estamos simplesmente, acreditem, sendo massa de manobra, como uma massa de pizza que você dá a forma que você quer. Que você faz ela redonda. Por que você faz pizza redonda? Porque sempre foi assim. Por que sempre foi assim? Você repete. Você faz a massa, você vai, faz a massa e faz ela redonda. Então você repete, sem saber por que você está repetindo. Assim você faz com a sua vida. Por que você não faz, em vez de fazer uma pizza redonda, uma pizza triangular, uma pizza quadrada? Por que tem que ser redonda? Entendem? Bem, faltam poucos minutos para o Instagram me derrubar. Eu não gosto, eu fico muito aborrecida quando o Instagram me derruba. Já basta o bebê da Hermínia que me derrubou desse lugar que eu achei que eu estava. Gente, eu lembro disso, eu acho tão engraçado. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu achei tão engraçado a carinha dele para mim e a minha cara para ele, assim. Eu estava toda feliz. Fechei. Bem, então é isso, né? Vamos pensar nisso. Fazemos sempre uma pizza redonda, porque sempre foi assim. Vamos ver se a gente consegue fazer uma pizza de uma outra maneira. Nós temos condições, então vamos dar movimento à nossa vida, vamos parar para refletir mais, vamos parar para pensar no que estamos fazendo, por que estamos fazendo. Porque mais importante do que produzir respostas é produzir perguntas. É sairmos desse lugar das falsas certezas que nós sentamos em cima. Então, muitíssimo obrigado
Muitíssimo obrigado, Hermínia. Você é especial, sim, também para mim. Vamos sair desse lugar, dessas falsas certezas e vamos, gente, para a vida. A vida é isso. Tem um lado e tem outro. Nós nunca vamos ter só alegria, nem só sofrimento, nem só medo, nem só coragem. Então, vamos parar de ficar fazendo essa pizza redonda, ok? Um beijo para vocês todos, muitíssimo obrigado e até segunda-feira.